Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Renata Goulart, colorimetrista, e eu ajudo você a aprender a colorir e descolorir cabelos e se tornar um colorista mais confiante. E o tema que eu escolhi para falar hoje é sobre como criar um diagrama na prática. Aí, de repente, você deve estar se questionando, o que é um diagrama? Um diagrama é espécie de um guia, espécie de um mapa que o colorista profissional usa para desenvolver técnicas de colorir e de descolorir cabelos e às vezes até mesmo para cortar cabelos. Portanto, um diagrama é espécie de um mapa ou um guia para o profissional colorista desempenhar o seu papel na criação de cores para o cabelo das clientes. E de repente você fala, Rê, mas para que serve esse diagrama? O diagrama ele serve como uma referência para o colorista. Às vezes o profissional se sente um pouco confuso, às vezes a cliente pede alguma nova técnica, quer algo mais arrojado, quer brincar com cores diferentes na mesma cabeça, criar cores diversificadas, variadas, inovadoras, mais arrojadas, modernas. E às vezes o profissional se sente um pouco sem inspiração. Então, esses diagramas também servem bastante, além de ser uma referência, mas eles também servem bastante para estimular a criatividade do colorista para poder criar cores novas para a cliente. E quais tipos de diagramas que existem, né? Existem diagramas para você fazer cor de cabelo, coloração, descoloração, e também existem diagramas para você criar cortes de cabelo diferentes. E também ainda tem mais dois tipos, né? Que são aqueles diagramas, como você está vendo aqui um exemplo de um diagrama específico para coloração, específico para criar cores em cabelos, e também, né, que ele está aqui em papel, e também existem esses diagramas que nós coloristas realizamos na cabeça de bonecas. Então você pode colocar aí, né, também toda a sua inspiração para construir e criar um diagrama na cabeça de uma boneca e também aqui em papel. E aí de repente você fala assim, tudo bem, então existem dois tipos, um para cabelos, né, que é para criar cortes de cabelos, um que é específico para criar cores em cabelos, e eu posso fazer tanto no papel quanto na cabeça de boneca. Isso mesmo, exatamente, tá? E qual é a diferença entre eles? Praticamente nenhuma, mas existem pequenos detalhes que só são destinados para uma criação de diagrama específico para cor, né? Então, para cor, você vai poder trabalhar como você vê aqui, já usando como referência as cores até mesmo daquilo que você vai colocar de coloração no cabelo da cliente. Já para o corte, você vai colocar a elevação, a forma como você vai retirar essa mecha, se ela vai ter transporte, se ela não vai ter transporte. Então, existem pequenas diferenças entre esses tipos de diagramas. O diagrama que é destinado para colorir cabelos, você vai trabalhar muito mais com cores. Cores nas canetas, você vai usar para fazer a criação desse diagrama. Você vai usar, né, desenhos diferentes e vai trabalhar bastante também com conexões dessas cores. Inclusive eu vou falar também sobre essas conexões de cores, o que é, né, uma conexão de cor e tudo mais ainda no decorrer dessa nossa live de hoje. Quais são as vantagens para o colorista dele usar ou não um diagrama? Veja só, o diagrama, como eu falei, servindo como um guia, um mapa, uma referência, ele vai ajudar bastante para que o profissional consiga entregar resultados de cor mais organizado, perfeito. Todo aquele processo de você fazer a coloração em si
ela se torna mais organizada, bem planejada, e isso vai fazer com que você entregue um resultado de cor muito mais preciso para sua cliente. Uma comparação, vamos fazer aqui, né, uma pequena analogia. Digamos que você fosse um arquiteto e você quisesse construir uma casa. O que você ia fazer? Não ia ter que planejar, fazer uma planta, projetar todo aquele, né? Como seriam os cômodos dessa casa, onde é que ia ser, né, colocadas as janelas, as portas, de que forma você ia posicionar a entrada de luz nessa casa. Tudo isso seria planejado antes de começar a execução da casa em si. Um diagrama tem praticamente a mesma função. Porque com esse diagrama, geralmente o colorista vai ter um direcionamento por onde eu começo a executar a técnica, de que forma eu faço a divisão do cabelo, de que maneira eu vou organizar esse meu trabalho, se eu vou ter que descolorir alguma parte desse cabelo, se eu só vou colocar cor, e se essas cores vão ser cores diferentes, se essas cores vão ou não conversar entre si. E quando eu falo de cor que conversa entre si, eu estou me referindo à harmonia que existe entre essas cores. Porque as cores precisam se conectar de alguma forma nesse diagrama. Mesmo que seja para gerar contrastes. Você pode usar essa conexão de cores para criar e gerar harmonia, tom sobre tom, ou até mesmo para gerar contrastes entre as cores, aumentar a estatura da sua cliente, afilar ali a silhueta no contorno do rosto mais afinada, né? E por que razão? Porque nós, coloristas, temos que pensar também na questão do visagismo. E este diagrama também vai te ajudar a planejar tudo isso. Então, as vantagens de se trabalhar mediante, né, seguindo ali um diagrama como referência, faz com que o profissional colorista tenha mais precisão no resultado de trabalho que ele pretende criar. Porque o diagrama é aquele mapa. Então, ele já planejou antes o que eu quero fazer nesse cabelo, de que forma eu vou chegar naquele resultado que eu pretendo, e o meu trabalho vai ser totalmente organizado, estruturado e previamente planejado. Então, só tem benefícios de se trabalhar seguindo um diagrama de cores, correto? Agora, o que eu devo levar em conta quando eu pretendo criar um diagrama? Digamos que você nunca tenha criado um diagrama, que você nunca tenha nem seguido um diagrama para fazer uma construção de cor do cabelo da sua cliente. Então aqui nós estamos falando de duas, né, situações diferentes. A primeira é que você nunca trabalhou seguindo como referência um diagrama. O que você tem que levar em conta? Um diagrama é engessado? Só serve para um cabelo? Não. Um diagrama, como foi falado aqui agora há pouco, ele serve como uma referência. Aquilo que nós temos como referência não significa que deve ser aplicado ou replicado em todas as clientes do mesmo modo. Se você pegar aqui um diagrama como esse, você vai pensar o seguinte: tá simples, eu tenho aqui 3 tonalidades de cores diferentes e vou fazer o quê? Uma conexão entre essas cores, e o resultado dessa criação vai fazer o quê? Vai projetar tom sobre tom no cabelo da cliente, principalmente na região frontal. Por que razão? Porque você não está vendo nenhum tipo de conexão de cor nesse diagrama nos painéis de trás da cabeça. Então você, ao escolher um diagrama para seguir e ter como referência, deve ficar bem atento, estar atento a esses detalhes. Mas o cabelo da minha cliente tem uma quantidade, um volume, uma densidade menor. Realmente eu tenho que colocar 3 triângulos nessa franja? Ela tem uma franja bem rala, pouquinho cabelo. Não. Você pode usar esse diagrama como referência, mas você vai diminuir a quantidade ou às vezes o tamanho desse triângulo. Ele te serve como referência, o diagrama. Então você pode adaptar
este diagrama e ter esse diagrama aplicável para qualquer tipo de cabelo de suas clientes. Porque você vai analisar todo o contexto. Esse cabelo da cliente é um cabelo volumoso? Eu posso até acrescentar um triângulo ali? Posso. Esse cabelo é um cabelo menos denso, menos volumoso? Eu tenho que diminuir ou o tamanho dos triângulos, se eu quiser colocar 3 triângulos, ou eu tenho que fazer o quê? Diminuir a quantidade de triângulos, fazer 2 triângulos. Ok, até aqui eu já entendi. Então, para eu seguir um diagrama, já que eu nunca fiz o uso, né, de um diagrama como referência para fazer uma construção de corpo e cabelo da cliente, ficou claro que eu tenho que fazer análises e adaptações. Então, significa que é uma técnica? É quase que uma técnica. Porém, a técnica, na realidade, ela vem na forma como você vai executar, né, na aplicabilidade, digamos assim, deste diagrama, dessa referência, desse guia, desse mapa. Agora, a outra situação, ela diz o seguinte: eu quero criar um diagrama, eu quero fazer o meu próprio diagrama. Como é que eu faço isso? Eu já peguei papéis, já peguei ali as cabeças, né, só para preencher, mas eu não tenho essa habilidade. Eu posso desenvolver essa habilidade? Claro, qualquer pessoa, talvez não seja nem um colorista profissional que já tenha muitos anos de profissão, mas qualquer um pode desenvolver um diagrama de cor. E como? Você tem que fazer algumas, né, análises que devem ser levadas muito a sério e em conta nesse ponto. O que você tem que avaliar para fazer a construção do seu diagrama? Então eu vou pegar aqui, esse daqui, que já está na cabeça, só para você ter como uma referência, tá? Primeira coisa que você tem que analisar é o caimento do cabelo. Tudo bem, que eu tenho uma boneca que está sem fio de cabelo, é claro, porque eu já criei um diagrama aqui para você ter uma referência do que é um diagrama na cabeça de boneca. Então, eu vou até tirar ela aqui para facilitar, porque na mão eu vou mostrando muito melhor. O caimento desse cabelo. Para onde vai cair cada mecha desse cabelo? Se essa técnica que você vai mostrar nesse diagrama é uma técnica de mechas, eu tenho vários painéis a serem trabalhados. É uma técnica de coloração com conexão de cores, eu também tenho painéis a serem trabalhados. E tudo isso deve ser avaliado de que maneira? Mediante o caimento do cabelo, o corte de cabelo que já tem nesse cabelo da cliente ou que você vai executar. Ou se não for você que executa o corte, a pessoa que faz o corte ali, o estilista de corte do salão que você trabalha. Tanto é que sempre eu friso isso. As técnicas de cor que nós coloristas criamos devem estar linkadas diretamente com as técnicas de corte daquele cabelo. Porque não adianta você fazer todo um trabalho elaborado de um diagrama de cor arrojado, moderno, inovador para o cabelo da sua cliente e ela procurar um outro profissional que vai fazer o corte do cabelo dela e fazer um fio reto inteiro. Todo esse trabalho de conexão de cor que você criou, que você gerou num diagrama e que você executou, fica ali escondido, não fica aparente. Então é muito importante que o corte de cabelo esteja ali conversando, linkado com a técnica que você vai executar, com o diagrama que você vai executar para construir uma nova cor para o cabelo da cliente. Então você tem que analisar o caimento, a divisão. Como assim a divisão? A divisão usual da sua cliente. Então, aqui só para você ter uma noção, tá? Esse aqui é um diagrama de técnica de mechas. Como foi feita essa divisão? Eu fui separando por painéis. Você vai ver que tem aqui, ó, P5, que é esse painel de triângulo frontal. Esse painel vai ter caimento onde? Na franja da minha cliente. Essa franja, isso aqui é uma técnica de mechas.
essa franja, eu coloquei o quê? Slices. Esses slices foram colocados na primeira sessão de fita de cabelo a ser retirado. Depois eu coloquei 2 transparências. Perceba o seguinte, para cada tipo de retirada de mecha, eu usei uma cor de caneta diferente. Para divisão de cada painel, eu coloquei uma cor diferente de caneta. Aqui eu tenho, por onde eu começo o meu trabalho, geralmente para fazer uma técnica de mechas? Não é pela parte de trás da cabeça? Se é pela parte de trás, onde é que eu coloco o meu painel número 1? Na parte de trás. Então aqui eu tenho o painel número 1, que é esse painel da nuca. O painel número 2, que é o painel que está do lado oposto aqui. Depois, eu vim aqui para parietal, que é essa parte que vai, né, daqui da orelha até a primeira curva da cabeça. Essa parietal aqui é o painel 3, P3. Do outro lado, eu repito a mesma divisão, que é o painel 4, e a mesma forma de se retirar as mechas. Isso é importante? Muito. Você já fez mechas e a sua cliente pediu para você que queria aquelas mechas bem marcadas, bem luminosas, né? Fazendo aquele contorno do hair contour, aquela técnica que ficou bastante em alta e ainda é muito procurada nos melhores salões de beleza. Você já prestou atenção que às vezes você faz, quando você faz no feeling, como assim no feeling, sem ter um diagrama para seguir, sem ter um diagrama como esse, aí você faz assim no achômetro. Então, você vai lá e conta, desse lado aqui eu coloquei uma mecha aqui, aí quando você vem para esse lado, porque você não seguiu uma sequência planejada, quando você vem para o outro painel, o que você faz? Começa a olhar, abrir papel para ter certeza do que você fez de lá. E aí, às vezes, até a espessura, a largura da mecha que você retirou desse lado, desse painel, nunca vai ser o mesmo desse lado. E qual é o resultado disso? Uma mecha mais luminosa aqui e uma menos luminosa aqui. E o que acontece com a cliente? Ela percebe. E o seu trabalho não fica com aquele resultado tão apresentável e bonito. Então, planejar é muito importante. É por isso que o diagrama te traz benefícios. É vantajoso você trabalhar com diagrama de cor. Então, no caso de mechas, você vai dividir toda essa cabeça e vai planejar o seu diagrama todo mediante mechas, tá? Então, o que você vai avaliar além, né, do caimento do cabelo? Você vai avaliar o volume do cabelo, o corte desse cabelo, onde você quer posicionar as cores mais claras, as cores mais escuras. Se for no caso das mechas, qual a largura dessa mecha? Se você quer essa mecha mais fina, se você quer essa mecha mais larga, se essa mecha vai ser eriçada, se a aplicação do produto nessa mecha vai ser só de meio e ponta, se vai ser desde raiz, que tipo de técnica de descoloração você vai aplicar num diagrama como esse aqui, tá? Agora, o que mais que você tem que avaliar? Conexão de cores, o que é? Você está falando dessa conexão de cores, então vamos lá. Conexão de cores é quando o colorista cria um diagrama e aplica uma técnica onde ele vai mesclar 2, 3 ou até mais cores de coloração. Pode ser uma parte descolorida e depois tonalizada, pode ser uma parte, todas elas. Por exemplo, se você pegar aqui, deixa eu tirar para vocês conseguirem visualizar melhor. Se vocês pegarem esse outro diagrama aqui, o que eu tenho? Eu tenho triângulos que foram retirados na parte que vai desde a nuca até acima do occipital. O que é o occipital, Rê? É esse ossinho aqui, ó, da curvatura da cabeça. Então, esse triângulo, né, foi criado aqui, saiu de um ponto da cabeça, fez uma curva até chegar lá e eu seccionei depois retirando triângulos.
E você vai ver que tem lá, ó, o triângulo 1, o 2, o 3. E aqui em cima eu tenho 4. Por quê? Eu posso colocar, por exemplo, um castanho em toda essa parte de cima. E nesses triângulos eu posso usar cores mais arrojadas. Eu posso colorir um triângulo de verde, o outro de azul, o outro eu posso colocar lilás. Eu posso de repente seguir essa sequência, ó, roxo, um azul e um rosa. Tudo depende do gosto e o perfil da sua cliente. Para que tipo de corte eu posso fazer uma técnica dessa? Para quem tem um cabelo mais comprido. E que tipo de corte vai ser? Tem que ser fio reto? Não, tem que ser um corte repicado em camadas, algo que mostre a cor dessa nuca. Quando essa cliente jogar esse cabelo aqui para frente, toda a parte colorida da nuca vai vir aqui na frente. E a parte mais escura vem para trazer um pouco mais de discrição, não ficar aquela coisa muito impactante, tá? Então, conexão de cores é quando você mescla 2, 3, 4 cores numa mesma cabeça e elas vão se conectando. E pode ser com harmonia entre essas cores, trazendo tom sobre tom, cores que se complementam, né? Ali no seu círculo cromático você pode escolher cores que não são tom sobre tom, mas que elas se conversam, que elas combinam de estarem juntas ou uma do lado da outra. Tudo isso tem que ser avaliado. O que mais que você tem que avaliar? A divisão usual dessa cliente. Essa cliente usa o cabelo de que maneira? Neste caso aqui, desse diagrama, se a cliente usasse o cabelo ao meio, vai ficar legal essa conexão de cor? Esse trabalho desse diagrama não vai. E por que razão? Porque ela só vai ficar mais aparente e bonito, destacado, se ela usar o cabelo dividindo aqui, nesse pontilhado que eu coloquei. Por quê? Parte dessa tonalidade de marrom vai cair para cá, parte vai cair sobrepondo as cores mais abertas, né? Vibrantes. Então, a franja vai vir aqui e vai cair aquele tom sobre tom, um pouco mais de cor vibrante, e elas vão se misturando. Então, perceba que fazer essa análise da divisão é importante. Se essa cliente usasse o cabelo ao meio, ia ficar tudo dividido, ia ficar uma cor bem laranja, luminosa demais, bem ali ao meio, não ia trazer um resultado bonito. Percebeu como analisar o caimento do cabelo é importante? Como analisar a divisão usual de rotina do dia a dia da cliente é importante? O corte é importante? Isso tudo deve ser muito bem analisado. É interessante analisar e planejar, inclusive, a forma de execução de uma técnica como essa. Se tem uma parte que é mais clara, eu vou ter que descolorir o cabelo? Ou eu só vou poder trabalhar com coloração? Porque dá para trabalhar só com coloração? Claro! Dá para você fazer conexão de cores, inclusive com tonalizante, com vários tons de tonalizante diferente. Perfeito? Bom, o que mais que eu tenho que analisar? De que maneira eu vou separar esse cabelo na hora de fazer a técnica em si. Por isso que, vou pegar mais uma aqui para mostrar, tá? Por isso que aqui, olha, nessa outra técnica, nesse outro diagrama, a divisão, olha, tá lá, painel 1, painel 2, tá? O painel 3 e o painel 4, e aqui na frente o 5 e aqui do topo o 6. Por que razão? Olha a parte que eu fiz de caneta verde. Toda a parte que eu fiz de caneta verde já está me mostrando que é onde eu vou dividir o cabelo na prática. Porque às vezes você olha todo um desenho e você fala, de que maneira eu vou interpretar isso aí, gente? Como é que eu começo? Por onde eu começo a executar? Saber fazer a leitura, a interpretação, entender o que aquele diagrama está te dizendo é importante. Por isso que primeiro você tem que aprender a entender o diagrama, depois você aprende a construir e criar o seu próprio diagrama. Tá? Então aqui, olha, eu tenho exemplos de diagramas de conexão de cores e um exemplo de diagrama específico para mechas. Eu preciso planejar onde é que vai... Essa divisão tem importância? Tem. Tem importância na forma que vai ter o caimento dessa mecha. Tem importância na forma da divisão usual da cliente.
de acordo com o corte, onde vai cair aquela mecha, se ela vai ficar mais à mostra ou se ela vai ficar escondida. Então, tudo deve ser muito bem analisado e planejado. O que mais que é importante você analisar, tá? Vamos lá. É importante você criar uma legenda. Renata, como assim uma legenda? Na hora que você vai construir um diagrama, você vai perceber que cada cor de caneta, ela está te dizendo alguma coisa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a caneta preta, ela está me mostrando o quê? A divisão que eu vou fazer nesse cabelo. E isso tem que estar na legenda, porque você vai criar um diagrama, não é só para você. Quem constrói diagramas de cor, ele cria para qualquer outro colorista conseguir replicar aquela técnica, aquele desenho de cor, aquela criação. É uma assinatura dele. É a mesma coisa se eu fosse um estilista de moda, eu crio um molde, um desenho de um vestido que só eu entendo. Eu não posso, eu tenho que criar um desenho de molde, de roupa, de vestido, que qualquer costureira saiba executar e costurar aquele vestido para mim. Percebeu, então, como isso é importante? Então, cada cor de caneta que você usa também vai te trazer, tá? Um direcionamento do que você deve fazer, de que forma você vai seccionar essa mecha, se for mecha, de que forma você vai seccionar esse desenho de conexão, se é um triângulo, se é uma estrela, se é uma lua, se é um retângulo, um quadrado, um losango. Então você tem que analisar e colocar cores que são diferentes, inclusive para você saber depois na legenda identificar cada quadrante, cada painel, cada desenho que está ali. E agora, eu vou fazer com você na prática um diagrama na boneca, para que você aprenda a fazer um diagrama e comece a partir de já a criar os seus diagramas aí. Eu sei que no papel, talvez para você seja um pouco mais fácil, mas na cabeça da boneca também é muito interessante se fazer. Então é isso que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou pegar aqui, vou te mostrar antes o que você precisa, qual é o seu primeiro passo. Não vai direto com o canetão colorido aqui, porque uma vez que você pôs o canetão, o risco está feito e não vai apagar, porque aqui é borracha, tá? Então não tem como você apagar. Ela vai absorver a tinta da caneta e acabou. Então, a minha sugestão é que você faça pelo menos um esboço do desenho que você quiser criar a lápis grafite mesmo. Então, até para adiantar um pouquinho, eu já coloquei o eixo de onde eu quero trabalhar. Então, você vai ver que eu coloquei aqui, olha, a lápis, tá? Eu fiz ali, olha, uma risca que saiu daqui da divisão central, né? Peguei o eixo aqui do nariz, dividi uma risca central. Por quê? Porque com essa divisão é aqui que a cliente vai dividir o cabelo? Não. Mas você falou, Rê, muita calma nessa hora, acompanha aqui comigo. É para eu ter a referência de onde eu vou fazer o meu desenho. Que desenho eu vou criar aqui? Até onde eu quero que essa conexão de cor apareça no cabelo. Eu quero que ela apareça mais na franja? Eu quero que ela apareça mais na frente toda, de orelha para frente? Ou eu quero que ela também apareça aqui na parte de trás, na cabeça? Eu vou criar aqui uma técnica, né, um diagrama, que ele vai partir da região frontal e vai atingir até esse painel aqui do lado de trás da cabeça. Por quê? Porque eu quero que o caimento dessa conexão de cor que eu vou criar venha aqui para a parte de trás. E que tipo de corte que ficaria legal esse cabelo, essa conexão, esse desenho, esse diagrama que eu vou fazer aqui? Principalmente aquelas pessoas que têm aquele cabelo Chanel, já visualiza aí, mentaliza, tá? Um cabelo Chanel que ele é assimétrico. A parte de cá vai ser mais alongada, com um bico mais alongado. E essa parte daqui, do lado, desse lado da cabeça, mais curto. Então, vai cair alguma coisa aqui, pouca cor. O que vai destacar mais vai ser essa parte do bico e uma parte aqui de trás. Mas e essa outra parte? Aí você não trabalha conexão, você trabalha uma cor
que vamos dizer global. Por quê? Porque essa conexão vai servir como um acessório na sua construção de cor, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é traçar um eixo de referência. Se você coloca esse ponto, que eu fiz aqui uma pequena bolinha lá, se você coloca esse ponto mais para frente, a sua conexão de cor vai ser trabalhada mais frontal. Se você traz ela mais aqui para o centro da cabeça, ela vai ser trabalhada nessa região aqui, ó, próximo do vértice para a franja. Se você coloca ela com um eixo mais aqui atrás no vértice, vai ter conexão de cor que vai cair por toda a cabeça. Então, percebeu como é importante fazer essa análise? De orelha a orelha, eu também fiz uma divisão para eu ter um esboço na hora de fazer esse trabalho. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar um desenho, tá? Sempre, de preferência, tá? Você começa sempre a trabalhar com o lápis grafite, esse lápis de escrever, tá? Então, aqui, que técnica que eu quero trabalhar aqui? Uma conexão de cor. Então, eu vou pegar onde? Eu analiso a divisão. Digamos que essa cliente vai fazer a divisão do cabelo dela aqui, nesse pontilhado aqui, tá? Então, se ela for fazer uma divisão nesse pontilhado, ó, eu criei um pontilhado aqui, tá bem levinho, mas é de propósito mesmo. Então, significa que ela vai dividir o cabelo daqui para lá. É o usual da cliente? Digamos que sim. Então, onde é que eu vou colocar as cores? Eu vou começar aqui. Por quê? Eu tenho que deixar pelo menos um fio de mecha caindo para esse lado. Olha como você tem que pensar nisso antes. Então, eu vou criar aqui, olha, uma meia lua. Então, eu vou fazer essa meia lua, ela vai vir aqui, já atravessei o outro painel e vim aqui atrás, tá? Então, ó, saiu aqui e agora eu pego essa mesma meia lua e vou criar a outra parte dessa meia lua até atingir aqui a parte de trás. Como tá clarinho, você ainda não viu, vou começar a passar agora as cores, né, de caneta para você conseguir visualizar melhor. Então vamos lá. Eu vou trabalhar primeiro uma caneta de ponta mais fina. Ficaria mais fácil eu trabalhar aqui o tripé, mas eu quero ir fazendo aqui para você ir acompanhando. A primeira cor que eu vou usar vai ser o vermelho. Vou trabalhar com essa cor mais fina, tá vendo? Ó, eu vou criar uma meia lua, é como se fosse um gráfico no trabalho que eu estou, né, criando aqui. Tá vendo? Olha lá como é que ficou. Então eu fiz a primeira parte, eu saí daqui, que é uma referência da divisão lateral que vai para lá. Daqui eu já vou continuar a criar o meu desenho, a minha curva dessa minha meia lua, ó. Já tá tomando forma essa meia lua aqui. Quem é aí que já consegue imaginar o caimento que vai gerar essa meia lua nesse cabelo? Já deixa aí nos comentários, tá? Se você já está conseguindo interpretar como é que vai ser o resultado do caimento dessa conexão de cor nesse cabelo. Beleza. Feito essa primeira aqui, eu vou colocar a segunda cor. Essa segunda cor eu vou fazer com uma caneta marrom. Por quê? Para ficar melhor até para você visualizar aí. Então aqui, ó, eu venho e vou colocar uma meia lua dentro da outra meia lua. E você vai perceber que o resultado já vai começar a aparecer aí para você de forma que você consiga já ter uma noção de que resultado vai gerar no cabelo da sua cliente um trabalho como esse. Então você vem aqui e já coloca a cor nessa meia lua. Aí, preciso já colocar a cor da caneta exatamente na cor que eu quero usar de coloração? Não, claro que não. Até porque, como eu falei, esses diagramas, eles nos servem como uma referência. E você pode colocar a cor que você quiser, desde que você saiba fazer essa harmonia, criar essa conexão,
ou gerar o contraste que você pretende gerar. Então, o que você vai fazer? Agora, você vai pintar. E ainda você pode colocar dentro dessa outra meia-lua aqui, um triângulo, se você quiser. Poxa, como assim? Posso fazer um triângulo? Pode. Ah, não quero fazer um triângulo aí. Eu acho que para esse corte de cabelo vai faltar um pouco de mecha aqui nesse painel. Eu acho que não vai ficar legal sem nada. Posso colocar uma outra corzinha aqui? Pode. Essa criatividade é toda sua, desde que você analise o caimento de acordo com o corte. Se o corte for o Chanel, que vai vir aqui, mais curto, desse lado assimétrico, o interessante é você ter mais cores aqui. Aqui precisa ter? Não. Que cor você vai usar no restante do cabelo? Você pode usar aí a altura de um 6, o próprio 6. Você pode usar, tudo depende das cores que você vai usar aqui, nesses painéis. Então, nesse painel aqui de dentro, ó, você pode até colocar mais um triângulo. Por quê? Você vai ter ainda 3 cores diferentes. Nossa, mas dá para eu colocar um triângulo aqui ainda? Dá. Não só dá, como vai ficar interessante por conta do caimento que você vai gerar nesse resultado de cor. Olha lá como vai ficar. Então, você consegue imaginar como vai ficar esse resultado dessa cor aqui? Então, vamos lá que eu vou mostrar, tá? Então, antes de mostrar, nós vamos pintar para preencher esses espaços. Aí você vem com um canetão mesmo, mais grosso, porque você já delimitou a sua área de trabalho. E aí você vem pintando para você já destacar e diferenciar onde você vai trabalhar e com quais as cores você vai trabalhar. Então você vem aqui, olha lá, na prática é isso. Hey, como eu aplico isso no cabelo da cliente? Você faz essa mesma divisão, separa tudo com clips pequeno e aí você aplica a cor da coloração do primeiro painel, que é o painel número 1. Qual é o painel número 1 nesse caso aqui? Todo o restante da cabeça. Então, o painel número 1 você vai aplicar, você divide tudo primeiro, separa e reserva esses daqui. Depois você vem, aplica a coloração que você escolheu, na altura de tom que você escolheu, no painel número 1 da cabeça todinha. Precisa de separar com filme plástico, papel, alguma coisa? Depende. Por que que depende? Depende das cores, tudo vai depender das cores que você vai trabalhar aqui dentro dessas conexões. Digamos que nesse triângulo você queira fazer uma descoloração, uma mecha mais clara. De repente você quer fazer um vermelho, uma caju e uma mecha loira. Tá? Então você vai separar. E aqui, ó, um marrom, um chocolate. Olha como vai ficar bonito essa conexão. Em 2 minutos. Isso porque me veio agora aqui na cabeça. Então você vai colocar aqui uma cor de chocolate. Vamos supor aí um 5.4, que é um castanho claro, levemente acobreado, vai dar um tom de chocolate muito bonito. Um 5.42, 5.41, 5.43, vai ficar lindo em todo o restante da cabeça. Aqui você vem, escolhe uma nuance na altura do 6, que vai dar um tom de diferença para a cor do painel número 1, e você aplica que cor aqui? Você pode aplicar uma caju, você pode colocar aí um 6,53, que também vai dar um tom de marrom, quase tom sobre tom na cor de base que você já usou no painel 1. E depois aqui dentro você coloca um cobre, você pode pôr um 6.4 e aqui só uma mecha descolorida, chega ela aí na altura de tom do 7 e depois você só vai lá e dá aquele efeito de caramelo na tonalização e você vai ter um cabelo extremamente arrojado e ao mesmo tempo elegante, porque são cores discretas, não são cores muito vibrantes, muito coloridas. Então você pode brincar muito com as cores dentro de um processo de construção de diagrama, de construção de cor por meio do diagrama. Então aqui, ó, pintou esse primeiro, né, painel aqui, esse aqui vai ser o painel número 2, ó, olha lá.
Então eu já criei uma meia lua e agora eu venho e pinto essa parte aqui de marrom, tá? Então eu venho, pego essa parte aqui, ó, e vou criando essa cor, fazendo um tom de marrom diferente, para destacar e contrastar, para que você possa entender que realmente essa cor que está aqui não é a mesma e nem a divisão que eu vou fazer para aplicar a cor vai ser igual. Então você percebe que, olha lá, está ganhando forma o nosso diagrama de cor. Veja só, e quantas opções de cores você pode trabalhar com um diagrama desse? Você pode trabalhar tons de loiro com um diagrama assim? Pode. Olha como ficou esse aqui. E aí você vem e coloca o número dos painéis. Para quê? Para você saber por onde você começa a trabalhar. Então, em todo esse restante da cabeça, vai ser o quê? Vai ser o seu painel número 1. Então, ponho aqui, ó, P1. Por quê? Esse P1 está me dando uma referência que toda essa parte que não tem desenho, que não tem cor, vai ser da cor que eu coloquei na legenda. Então, lá na minha legenda, eu coloco que no P1, eu vou usar, digamos que a cor, vamos lá, 7.32. 7.32, um tom de marrom glacê, tá? Toda essa parte aqui. Aí, nessa conexão, que é onde a parte que está em vermelho, vai ser o P2, tá? Esse P2 aqui, ó, eu coloquei aqui, P2, tá vendo lá? Esse P2, ele vai ser qual cor? Eu posso ter uma fonte de inspiração e falar, bom, se aqui está na altura do 7, eu posso trabalhar essa cor aqui, ou mais escura ou mais clara. Se eu fizer mais claro, eu vou fazer na altura do 8, vai ficar legal? Vai. Eu posso fazer um claro que é quente na altura do 8 ou um claro que é frio na altura do 8? Depende. Depende do que eu quero criar. Inclusive, aí vai mais uma dica desses diagramas, que o diagrama também serve muito para você fazer com que aplicar as regras do visagismo. Renata, como assim as regras do visagismo? Primeira coisa, o que é o visagismo? É uma arte, né, de você estudar o formato do rosto, analisar o tipo de corte de cabelo, o tipo de cor de cabelo que combina com aquele tom de pele, com aquele formato de rosto. Então, é uma arte de se analisar a fisionomia das pessoas e aplicar a colorimetria, né, e o estudo mesmo ali do corte de cabelo de maneira mais assertiva, específico para o teu formato de rosto, para a sua estatura. Então, digamos que você tem uma cliente que é muito alta. Se você coloca cores muito claras numa conexão no seu diagrama aqui no topo da cabeça, vai alongar mais a silhueta da sua cliente. Se você tem uma cliente que tem uma estatura mediana, tudo bem, você pode pôr cores claras demais aqui em cima no seu diagrama. Pode iluminar esse topo da cabeça, não tem problema. Se ela tiver uma estatura baixa, melhor ainda. Você pode colocar toda essa parte de cima muito mais clara, principalmente na região da franja, porque é onde a pessoa olha para ela. Então ela vai olhar e vai falar, nossa, parece que ela espichou, alongou, tá alta. Quando a sua cliente tem um rosto muito redondo, cores escuras aqui nessa região, olha, no seu diagrama, fazem com que esse rosto fique mais fino, perfilado. Cores muito claras nessa região alarga o rosto. Então, se a sua cliente tem um rosto mais redondinho, cabe colocar o hair contorno aqui, vai ampliar mais. Às vezes, nem tudo que está na moda é bom para ela. Então, fazer um diagrama é simples, como você acabou de acompanhar, é prático, você organiza seu trabalho, você vai ter resultados espetaculares e a certeza do que você vai criar. Você já sabe como vai ficar o resultado final. Num cabelo como esse aqui, como ficaria o caimento? Mais ou menos como esse caimento da franja,
Só para você acompanhar o caimento que teria esse diagrama aqui, tá? Na cabeça. Então, olha, digamos que aqui está lá o narizinho, né, da fofinha, e você fez essa meia-lua, tá? Essa meia-lua, uma dentro da outra. Então, você vai ter uma cor que vai cair aqui assim, nessa parte. Como eu falei, se ele vem mais aqui na parte de trás, ó, no eixo, essa ponta vai vir aqui atrás, então esse caimento de cabelo vai vir aqui atrás também com cor. Tudo depende de onde começa o teu desenho e onde ele termina na curvatura da cabeça, no vértice, no eixo da cabeça, tá? Isso é muito importante analisar. E onde vai cair a outra cor que está aqui? Aqui, sobrepondo essa daqui. Então perceba que o corte de cabelo, neste caso, não pode ser fio inteiro, porque se for fio inteiro vai cair um bloco assim, e nenhuma cor vai ficar à mostra. Por quê? A cor que vai cobrir tudo vai ser a cor que está aqui por cima de tudo e vai tampar. Então o ideal é que este corte de cabelo também seja, né, desfiado, de maneira que ele seja em camadas, perfilado, desfiado, para parecer a sua criação de cor. O seu diagrama tem que estar ali à vista. Então, aqui você tem duas cores diferentes. Então, aqui eu trabalhei com o azul, para você ter essa visualização. Então, vai cair aqui, ó, o cabelo no azul. Na outra parte, na parte de baixo do corte, tem onde? Vai ser essa parte aqui, olha, do meu diagrama. E essa parte do meu diagrama vai cair aqui uma outra cor diferente. E se eu tiver aqui o do triângulo, um triângulozinho aqui, ó, ainda vou ter mais um tom diferente aqui, que vai se misturar e se mesclar, sobrepondo essas três cores. Então, é dessa forma que nós criamos o diagrama, é dessa forma que nós trabalhamos com essa conexão de cor, com técnicas de mechas, e nós desenvolvemos esse guia, esse mapa, ou essa referência que é o diagrama, para criar cores para os cabelos das clientes. Então, se você gostou dessa ideia, né, de fazer o diagrama e de colocar isso em prática, né, eu fiz esse aqui junto com você para que você tivesse, olha, por que eu coloquei essa divisão? Olha lá no lápis, me serviu de referência para eu terminar aqui. Tudo isso é projetado, é planejado. E é assim que você vai executar também o seu diagrama de cor. Se você gostou do conteúdo que eu trouxe aqui hoje, deixa seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, eu vou estar respondendo ainda hoje. Se você tiver aí, né, um amigo que precisa trabalhar com conexão de cores, que precisa começar a usar, né, essas referências do diagrama, compartilhe com ele esse vídeo de hoje e aproveite bastante para pôr em prática no seu dia a dia tudo sobre os diagramas de construção de cor, beleza? Grande beijo, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Até mais!